Bom dia, dando continuidade então ao exemplo de governança jurídica, nós fomos procurados por um cliente em que ele tinha questões tributárias, uma vez que a empresa inicial, fundada pelos pais já falecidos, estava no refis, e por conta disso eles tinham constituído uma nova empresa em que estava no nome de duas sobrinhas. Ele tinha questões também de direito de família, em que uma das sócias estava numa união estável e o seu companheiro se recusava a assinar um pacto de convivência para a separação total. Esses sócios tinham regimes de bens totalmente distintos. Uma das sócias também possuía um filho socioafetivo, ou seja, uma adoção de fato. Ou seja, ele já tinha procurado escritórios super competentes na área de direito tributário, na área de direito de família e na área de direito societário, mas infelizmente ele não conseguia uma solução que fosse de forma integrada e coesa, e era isso que ele buscava de nós. A partir do momento em que nós nos reunimos com sócios e conseguimos entender quais eram os seus anseios e quais eram os seus objetivos com relação a todas essas questões, nós conseguimos então apresentar algumas alternativas de estruturação. Uma das questões que mais nos chamou a atenção foi o desconforto com relação a serem 6 sócios de fato com relação a uma empresa lucrativa em que tinham 2 sobrinhas que eram as donas de direito, ou seja, o que poderia acontecer com o patrimônio caso essas 2 sobrinhas falecessem ou caso elas se casassem e posteriormente se divorciassem. Afinal de contas, os herdeiros dessas sobrinhas obrigatórios não seriam os seus tios, tampouco os seus primos. Segundo lugar, o que aconteceria com essa empresa saudável caso fosse considerado um grupo econômico com aquela que estava no refis já há muito tempo? Quais seriam os direitos sucessórios, ou mesmo os direitos familiares com relação a este filho socioafetivo? Ou mesmo com relação ao companheiro da união estável que não tinha um pacto de convivência? E um outro fator que também me chamou muito a atenção é que nós tínhamos 3 sócios que, de fato, que na verdade atuavam na empresa como administradores e que tinham anseios e objetivos com relação a essas empresas totalmente distintos com relação àqueles sócios que não trabalhavam na empresa. Ou seja, eram tantas variáveis sob o aspecto tanto fiscal, societário, familiar e mais do que isso, eles não possuíam o mesmo denominador comum dentro da família com relação a um bem comum. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi antever todos esses conflitos, antever todas essas vulnerabilidades jurídicas e juntos, em diversas reuniões, como enfrentar todas essas questões e sempre de forma harmoniosa. A primeira questão que nós fomos então apresentando de estruturação foi alterar o parque industrial para que o grupo econômico, não só sob o aspecto societário, mas principalmente de fato não fosse considerado pela Receita Federal, alterar o tipo societário para que atendesse às ansiedades distintas para pessoas distintas, fizemos escrituras de doações com cláusulas de usufruto. Nós fizemos também testamentos para que centralizassem todas as cotas no poder político dentro da família, criação de holdings familiares, acordo de acionistas para unificar todas as regras dentro da família para que nós consigamos então determinar um denominador comum da família que não havia antes para esses bens comuns. Só assim é que nós conseguimos então fazer um arcabouço jurídico para uma organização patrimonial e empresarial. Espero que tenha esclarecido um pouco como funciona a organização e a governança jurídica de empresa familiar. Tenham todos um bom dia.